Por muito tempo, o ser humano acreditou que era impossível realizar um feito. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós estamos no dia 2 de 365 dias de um ano que vai ser um ano de propósito. Então vocês vão ver agora, andando um pouquinho mais rápido, eu vou contar todas essas histórias para vocês no vídeo de hoje. Mas eu quero contar a história principal do vídeo de hoje, que vai fazer parte de uma série completa no mês de janeiro, onde eu vou contar histórias inspiradoras para mim e para você. Então eu quero contar a história do primeiro homem a bater a barreira dos 100 metros em menos de 10 segundos. Algo que era considerado impossível para um ser humano. Jim Hines, em 1968, conseguiu bater essa meta. Mas antes de contar essa história, eu preciso contextualizar o que vai acontecer para você agora, em 2026, um ano de propósito. Nós fizemos o desafio 100 dias, foi uma preparação para estar aqui, no melhor ano da minha vida. E eu quero aproveitar esse comecinho de ano, que você está cheio de energia, que você pensou sobre o que aconteceu em 2025 e disse: 2026 eu quero que seja melhor, eu quero que seja mais animado. Então bora fazer esse negócio acontecer de verdade? Eu vou aqui, estou dedicado a fazer a minha parte e inspirar você. E eu conto com você para ir junto comigo nessa jornada. Dia 2 de 365. Se você está assistindo esse vídeo e não é meu seguidor ainda, segue o canal, se inscreve no canal agora, vamos? Se inscreve no canal, já deixa um comentário logo no comecinho do vídeo. Diz aí se você vai quebrar suas barreiras, se você vai quebrar seus limites, se você vai chegar onde você realmente deseja estar, ou se é apenas aquela vontade passageira. Você diz que quer, mas se não der certo, deixa assim mesmo. Bora fazer esse negócio dar certo. Durante todo o mês de janeiro, eu vou contar histórias inspiradoras para você. Eu vou contar histórias que vão movimentar a tua mente. E você vai poder decidir se você vai seguir da mesma forma como está até hoje, ou se você vai seguir diferente, de acordo com essas histórias. Histórias incríveis, são frutos das minhas leituras. Eu não sei se eu contei isso para vocês já, mas em um ano, que foi o ano de 2022, 21 para 22, eu li 50 livros. Eu passava o tempo todo lendo. E esses livros me trouxeram inspiração e me trouxeram também um conhecimento que eu jamais imaginei. E no desafio de 100 dias eu coloquei muito desses conhecimentos em prática. E no dia 2 de 365, para esse ano de propósito, eu começo a colocar em prática ainda mais. E estou convidando você para estar junto comigo. Vou contar a história de Jim Hines. Para contextualizar o que significa isso, as Olimpíadas modernas começaram em 1868, alguma coisa assim. Falhou. As Olimpíadas modernas começaram em 1896. E até 1968, nenhum corredor tinha quebrado a barreira dos 10, abaixo de 10 segundos, para chegar na chegada, para concluir em menos de 10 segundos, 100 metros, que se chama raso, né? Vamos lá. Em 1968, Jim Hines, após tentativas sequentes, era um corredor profissional e ele acreditava que aquilo era possível. Porém, ele lutava e não conseguia, mas ele não desistiu de forma nenhuma. Em 1968, Jim Hines conseguiu. Ele já havia conseguido cronometrado manualmente, mas não foi aceito como uma quebra de recorde, uma quebra de um padrão, né? Um limite que havia, não foi aceitado porque foi feito manualmente. Então na Olimpíada de 1968, com um cronômetro eletrônico, ele finalmente bateu a marca de 9,95 segundos. Ele quebrou um limite e foi histórico, muito mais por essa quebra de paradigma, de dizer assim, é impossível. A quebra do impossível foi muito mais do que o próprio recorde. E ele conseguiu essa barreira
E logo após ele ter conseguido, outros corredores acreditaram que também seria possível. Mas deixa eu contar uma outra coisa super interessante. As Olimpíadas são de 4 em 4 anos. E na Olimpíada sequente, em 1972, nenhum corredor conseguiu bater a marca abaixo de 10 segundos. E o que eu quero dizer isso para você? Olha, aquilo que a gente faz uma vez não quebra limite, não quebra barreira. Aquilo que a gente faz uma vez só pode ser um golpe de sorte, pode ser algo que a gente fez no desespero, mas para realmente quebrar a barreira, é preciso acreditar que a barreira que foi quebrada, ela não existe mais. Porque se ela continuar existindo, ela continua sendo um muro. E eu quero levantar essa reflexão para você aqui hoje. Quantas coisas você já conseguiu fazer uma vez ou outra, mas você não consegue fazer todos os dias, não consegue fazer todas as vezes que você se propõe a fazer. 2026 é um ano de propósito. E o que eu estou convidando você é, as barreiras que você quebrar, você não deixa ela se erguer novamente não. Não passa por cima da barreira, deixando ela meio intacta não. Quando passar, arrebenta ela. Quebra com tudo, vai, pá, quebra a barreira. Não deixa mais ela existir. E não deixe chances de voltar para trás. Eu vou continuar a história, mas antes disso, eu quero falar uma coisa interessante para vocês. Eu vinha pensando agorinha, e acho que eu vou levantar algum troféu toda vez que eu conseguir fazer algo diferente em 2026. Toda vez que eu conseguir fazer algo que eu me propus a fazer e realmente deu certo, eu consegui fazer, eu vou soltar um troféuzinho. Não sei se aqui no vídeo, se eu vou colocar os troféus nas redes sociais, não sei. Mas eu quero levantar o primeiro troféu. Isso, eu disse que 2026 seria diferente. E eu comecei o ano de 2026 diferente mesmo. Ontem, pela primeira vez dos últimos 6 anos, eu não trabalhei no dia 1º. Para você pode parecer simples, mas para mim é uma barreira incrível que foi quebrada ontem. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive procura pelo meu trabalho no dia 1º, como ontem também tive muita procura. Olhei as mensagens no celular hoje de manhã e vi que tinha um monte de gente querendo comer um bolo, um pudim, alguma coisa. Eu não estava lá. E que orgulho que eu não estava lá. Porque eu estava fazendo algo muito mais importante do que cuidar de dinheiro. Ontem eu acordei cedo, vim, fiz a minha caminhada, deixei um vídeo para vocês. E voltei para casa e eu comecei o dia acordando a minha esposa, esperando ela para tomar um café junto. Ontem eu dediquei o dia à minha família. Eu queria estar junto com eles. Então a primeira coisa que eu fiz foi, fui lá, acordei a minha esposa e tomei um café junto com ela. Fazia muito tempo que nós não sentávamos para tomar um café juntos. Na correria da vida, eu venho, faço meus exercícios, eu tomo café, depois acordo ela arruma as crianças para ir para a escola, eu levo uma criança na escola, depois busco ela. Enquanto eu faço isso, ela toma café. E nos outros dias, quando não tem esses compromissos, ela gosta de acordar um pouco mais tarde, então eu acordo, tomo café. Mas ontem eu disse que eu ia tomar um café junto com ela e fiz. E logo após o café, nós saímos para uma caminhada, conversamos um pouquinho, esclarecemos alguma coisa sobre o futuro, sobre a forma como nós estamos levando as coisas, sobre o caminho que nós estamos seguindo. E ontem nós conseguimos conversar e esclarecer sobre as sementes que nós estamos plantando. Não se esqueça, tudo que você faz é uma semente. Toda ação sua vai ter uma reação. Então não dá para você fazer uma coisa e pensar que você vai ter uma outra reação. Você não vai, você vai ter... A reação que vai vir é condizente com aquilo que você fizer. E por isso ontem, eu e ela fizemos dessa maneira. A gente subiu para conversar na rua de cima da praça. E quando meus filhos acordaram, eles estavam dedicados a aproveitar de mim naquele dia. Porque já fazia... eu sei lá quanto tempo fazia. Eu sei que em 2025 não tivemos nenhum dia para eu ficar em casa. A gente teve 7 dias de folga, mas nesses dias a gente foi para hotel. Então, como que eu posso dizer isso? Não conta, né? Não conta como um dia dedicado a eles, porque quando a gente vai para o hotel, a gente quer aproveitar do hotel, aquelas coisas todas. É legal, é muito legal. Deus me livre de dizer que isso não é bom, que é maravilhoso. Mas o que eu estou dizendo é,
não é exatamente um dia dedicado a eles. É um dia que a gente dedica junto, mas não era um dia dedicado a eles. Eles estavam ansiosos. Quando eu disse que não trabalharia no dia primeiro eles não acreditaram. Eles só acreditaram de verdade quando eles acordaram ontem e viram que eu não fui trabalhar. E aí eles quiseram aproveitar, sabe, essas brincadeiras de fim de ano, aquelas brincadeiras que a gente faz com família. Eles estavam cheios de brincadeiras e a gente estava lá com os doces para ser prêmio e um monte de coisa. Enfim, a gente começou o dia e eles, quando ouviram que eu não tinha ido trabalhar, eles perguntaram onde estavam, ligaram para mim. Eu estava na praça conversando com a minha esposa e aí eles decidiram, subiram, trouxeram o patinete, trouxeram a bola e a gente brincou na quadra, chutou bola e se divertimos pra caramba. E aí fomos para casa e almoçamos junto com a minha família toda. Meu pai estava lá, minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, sentamos, comemos, todos na mesa, nenhum celular, só alegria. E depois, eu adoro tirar um cochilinho depois do almoço. Lá no trabalho, eu sentado mesmo, eu encosto na mesa e durmo ali 20, 30 minutos, às vezes menos, 15 minutos. Enfim, durmo o que for possível dormir. E isso pra mim é uma alegria sem tamanho. Ontem eu pude ir lá deitar na cama, minha filha junto, que ontem minha filha ficou grudada 24 horas comigo. E eu fui lá, deitei e dormi por uma hora e pouquinho. E eles estavam ansiosos pelas brincadeiras. E a gente foi e brincou. Brincamos dentro de casa, fizemos todas as brincadeiras e disputamos um com o outro. Uns ganharam umas coisas, outros ganharam outras. Até minha mãe conseguiu participar de algumas brincadeiras, foi legal pra caramba, demos muitas risadas, foi muito divertido, foi muito prazeroso. Depois, bom dia, tudo bem? Feliz ano novo! E aí, ontem, depois que a gente fez todas essas brincadeiras, nós colocamos umas roupas velhas e fomos pro quintal, enchemos um monte de bexiga d'água e fizemos umas brincadeiras e se molhamos todo e foi divertido demais. E depois nós fomos e tomamos banho e nos arrumamos e aí fomos assistimos um filme e depois eu peguei uma frase do meu filho falando com ele mesmo. E esse é o primeiro troféu que eu vou levantar. Meu filho pegou e olhou para... Eu ia falar bom dia para o senhor, ele olhou para o outro lado. Bom dia para vocês. E aí, meu filho sozinho, ele estava lá na cozinha, foi beber água e ele fez assim: só o dia de hoje já foi melhor do que 2025 inteiro. É o primeiro troféu. Eu disse que minha vida ia ser diferente. E ela começou diferente desde o primeiro dia. Meu filho levantar e dizer assim: um dia valeu por 365 dias do outro ano anterior. Me dá uma energia de olhar para mim mesmo e falar assim: eu estou no caminho certo. Aquilo que eu decidi de maneira correta. E vamos com tudo, que isso aqui vai ser muito bom. A minha filha, ela disse assim: pai, esse dia... Ela falou para mim mesmo, né? Pai, esse dia foi maravilhoso, pai. Eu não sei como falar. Foi muito gostoso passar o dia inteiro, foi muito divertido. Quando vai ser o próximo dia que você não vai trabalhar? Já tem data para o próximo dia. Esse mês tem 2 domingos que nós não vamos trabalhar. Eu não vou trabalhar os feriados de 2026. Eu vou dedicar minha vida a viver a melhor fase dela. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu não vou deixar para viver amanhã. Eu não vou pensar no que eu vivi ontem. Eu vou viver o hoje. Então, o primeiro troféu levantado. Os meus filhos adoraram passar um dia inteiro comigo e valorizaram cada minutinho. Quando eu fui dormir, eu já estava ali desmaiando para dormir entre 10h30 e 11 horas. E minha filha subiu e disse: papai, eu vou ficar com você até você dormir. Minha esposa fica acordada até mais tarde, então eles ficam com ela. Mas ela aproveitou até o último minutinho para estar junto de mim. E o sorriso no rosto, aquela serenidade de 2 filhos que aproveitaram demais um dia inteiro com o pai, com a mãe. Não tem preço, não tem nada que faça isso ser diferente. Não tem nada que faça eu pensar: se eu fazer de outra maneira vai ser melhor. Não, o melhor foi feito. E eu tô orgulhoso de mim mesmo, orgulhoso da minha vida, orgulhoso de estar aqui,
fazendo de tudo para entender o processo. E eu tô aqui pegando acerola para entender o processo, como as coisas funcionam. E isso tudo que eu tô fazendo é por mim, é pela minha vida e é também para fazer você se inspirar naquilo que você já tem, naquilo que você pode ser muito melhor, naquilo que você já faz, naquilo que você já é. Amanhã você vai ser muito melhor do que hoje, mas hoje faz o seu melhor com o que você tem agora. Não para de fazer isso. E eu quero contar para vocês, finalizar a história sobre Jim Hines. Ele foi o homem que quebrou a barreira, uma barreira mental. Mas muitos não acreditaram, acharam que era um golpe de sorte, que ele não conseguiria nunca mais. Mas as Olimpíadas que se seguiram, alguém olhou e disse assim: se ele foi capaz de fazer, eu sou capaz de fazer também. E cada Olimpíada que se seguia, foram crescendo o número de pessoas correndo abaixo dos 10 segundos. E aí a gente olha e fala assim, há um pequeno período atrás nós nos lembramos de Usain Bolt, que bateu 9,69, um monstro, algo fora da curva. Ele era fora da curva mesmo. Nem dá para se comparar com um cara assim, porque ele estava fazendo demais, né? Muito mais do que era o que é possível alguém fazer. Ele era realmente um fenômeno diferente. Porém, ele não estava na Olimpíada de 2024. E na Olimpíada de 2024, 8 corredores dos 10 que correram a corrida dos 100 metros chegaram abaixo dos 10 segundos. E o que eu quero dizer isso para você? Quanto mais você acreditar, quanto mais você lutar, o impossível vai começando a ficar comum. Então, você fica atento com isso. Esse mês inteiro, nós vamos quebrar barreiras. Nós vamos mostrar pra gente mesmo que a gente é capaz de fazer muito mais daquilo que a gente considera impossível. Quando você passar pelas barreiras, você vai ver que, caramba, passei e tá fácil. Você já fez coisas assim. Talvez você não medite naquilo que você achava que era impossível e você hoje está fazendo. Então medita na tua vida, medita no que eu vou colocar aqui no canal todos os dias até o fim de janeiro. Nós vamos preparar nossa mente para entender que é possível. E quando a gente entender que é possível, a gente vai quebrar marcas e barreiras e limites e bloqueios. E nós vamos vencer essa luta contra o nosso cérebro, que nos trava, que nos limita a fazer aquilo que a gente quer fazer. Vocês estão vendo eu andar um pouquinho mais rápido. A minha caminhada de 1 hora e pouquinho às vezes, era uma caminhada tranquila, uma caminhada para eu me habituar a fazer os meus exercícios. Era uma caminhada para eu acordar 100 dias cedo e partir para cima e fazer. Agora virou hábito, mas eu quero muito mais do que eu cheguei. Eu quero muito mais do que eu estou fazendo. Então eu estou andando mais rápido por uma coisa muito simples. Eu estou cronometrando o tempo que eu estou fazendo em cada trecho da caminhada. Porque quando chegar lá em cima, pertinho da minha casa, antes de ir para casa, eu vou fazer exercícios. E esses exercícios eu vou fazer naqueles aparelhos de praça. Mas eu vou fazer esses exercícios baseados em um tempo de 1 hora. Inicialmente eu vou falar de 1 hora. Por quê? Porque eu preciso melhorar a minha condição física da caminhada. Então alguns trechos eu vou correr, vou fazer diferente, para eu chegar mais rápido lá. E quanto mais rápido eu chegar, mais exercícios eu vou conseguir fazer. Então hoje, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir. Eu vou contar para vocês no vídeo amanhã em quanto tempo de exercício eu consegui fazer. E todo dia eu vou contando isso para vocês. Não vou falar igual o Homem da Cobra para contar isso, mas vou contar como uma forma de mostrar que a gente pode mais. A gente pode mais. Sempre a gente pode mais. Então eu vou chegar lá hoje. Vou fazer esses exercícios no tempo que restar para 1 hora. Quando eu bater 1 hora, eu estou do lado de casa. Aí eu vou para casa. E amanhã eu quero chegar um pouquinho mais cedo. E depois um pouquinho mais cedo. Vamos junto nessa? Estamos prontos? Se você não está pronto, se prepare. Porque nós vamos ficar pronto durante esses dias de janeiro. Dia 2 de 365. Não esquece. Bom dia. Não esquece de que nós vamos preparar nossa mente para quebrar as barreiras. Você está junto comigo nessa? Vai quebrar suas barreiras? Vai entender onde estão os seus limites? Vai entender que eles estão aqui?
e que nós podemos quebrar eles e terminar com eles. Tem muita coisa vindo por aí. Não é sobre correr, não é sobre fazer exercício, é sobre entender aonde a nossa mente nos limita. É entender aonde a nossa mente faz parar os nossos projetos. Quantos projetos você tem parado? Quantos projetos eu tenho parado? Esse tempo está acabando. Eu estou convidando você. Veja, um homem comum, que não tem nada de especial. Quer dizer, eu tenho coisas especiais, pelo amor de Deus, eu tenho muita coisa especial. Mas eu tenho o mesmo tanto de coisas especiais que você tem. Sabe por que eu dei uma pausa para falar sobre isso? Porque eu não sou nenhum coitadinho. Você não é nenhum coitadinho. Nós somos filhos de Deus. Temos coisas extremamente importantes dentro de nós. Nós não podemos lidar com isso como se fosse qualquer coisa. É super importante. Vamos começar quebrando a barreira do vitimismo. Nós somos muito mais do que aquele que a gente pensa ser. E aí eu quero convidar você a estar junto comigo nesse mês de janeiro inteiro, preparando a nossa mente. Mas agora eu quero falar, deixa um like no vídeo. Muita gente assiste o vídeo e não deixa like. Ó, se você não gostou, dá um dislike. Simples assim, ó, não gostei desse vídeo, perdi meu tempo assistindo. Dá um dislike, que assim, sabe para que serve o like e o dislike aqui no YouTube? É para o YouTube entender para quem que ele vai encaminhar esses vídeos. Se você dá um like, o YouTube entende que você gostou e vai mostrar para pessoas parecidas com você esse mesmo vídeo. Se você disser não gostou, o YouTube vai analisar o teu perfil e vai ver assim, ó, esse tipo de vídeo não serve para esse tipo de perfil. Então eu vou mostrar para outro tipo de perfil. E aí a gente vai andando junto. Ou não, para quem dá o dislike não vai andar junto. Mas feito isso, deixa um comentário. Se não gostou, comenta. Fala, não gostei por isso, por isso. Gostei por isso, por isso, por isso. E aí você encaminha para os seus amigos, para as pessoas que você ama e você quer ver evoluir. Ou, se você não gostou, encaminha para os seus inimigos, para eles sentirem na pele como é ruim ver um vídeo igual o meu. Tamo junto nessa, chegou até aqui. Tá gostando do que tá vendo? Não se esquece. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, para junto a gente poder fazer o nosso melhor. Eu parei aqui, tem uma subida. A subida é correndo. Bora? Bora quebrar nossas barreiras? Vamos enfrentar nossos limites? Bora fazer esse dia ser incrível? Bora!